Para o nosso último painel do dia, passamos a palavra ao moderador do painel, Dr. Felipe Sarmento Cordeiro, conselheiro federal decano do Conselho Federal da OAB e presidente do FIDA, Fundo de Integração e Desenvolvimento Essencial dos Advogados. Muito boa tarde a todos, uma alegria poder mediar esse painel. Queria, inicialmente, parabenizar o nosso querido presidente nacional da Ordem, José Alberto Simonetti Cabral, pela realização desse evento, juntamente com o nosso reitor da Escola Nacional de Advocacia, nosso magnífico Rony Pros Duarte. Queria também cumprimentar todos aqui presentes, na pessoa do nosso colega advogado, mas sempre lumiar do Supremo Tribunal Federal e da República, Dr. Ricardo Lewandowski, agora podemos chamá-lo de colega advogado. Queria também cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, nas pessoas das minhas queridas comadres, Inês Carolina e Liana Veloso, e assim como todo o sistema OAB na pessoa da presidente da OAB Bahia, Daniela Borges. Sem demora, registrar que esse painel, o terceiro painel sobre democracia combativa e jurisdição constitucional, apresentando rapidamente o nosso sempre presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a ministra emérita do Tribunal Constitucional Alemão, Gertrude Lubwolf, o professor Stefan Ausberg e o nosso sempre presidente da OAB Nacional, presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Então, sem delongas, gostaria de passar a palavra para o nosso ministro Dias Toffoli. Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria estar aqui participando desse evento tão importante nessa prestigiosa universidade. Cumprimento a todos os companheiros de mesa, na pessoa do nosso coordenador Sarmento e também na pessoa da professora Lubwolf. E todos aqui presentes, nas pessoas do querido professor Ricardo Lewandowski e a Yara Lewandowski também, muita honra tê-los aqui. O ministro Barroso também estava por aí, não sei, daqui a pouco está vindo aí, também fica o nosso registro, querido Reinaldo, enfim, todos aqui, todos amigos aqui presentes, né? Se formos nominar, a gente não fala sobre o tema, né? E já estamos um pouquinho atrasados. Então, eu vou ficar aqui, Beto, centrando no texto escrito, que eu já passei também para os intérpretes, para fins de facilitar a tradução, a interpretação para aqueles que não falam português. Pois bem, agradeço o honroso convite a mim dirigido para participar deste relevante diálogo entre Brasil e Europa acerca desse tema tão relevante e tão importante, que é o mundo digital e a democracia, e o quanto a democracia ela está, de uma certa forma, ao mesmo tempo em que ela é atacada e abalada pelo mundo digital, ela também tem se mostrado resiliente na defesa do Estado Democrático de Direito e também na defesa das instituições. Mesmo, muitas vezes, sem ter normativos mais bem elaborados, que ainda há uma ampla discussão no Legislativo brasileiro a respeito do tema e ainda também no próprio Supremo Tribunal. Eu vou me ater ao texto aqui para facilitar a tradução. Pois bem, agradeço a Ordem dos Advogados, a Universidade de Frankfurt, a Goethe-Universität. Parabenizo a OAB, na pessoa do seu presidente Alberto Simonetti, e a Universidade de Frankfurt, nas pessoas do seu coordenador de pós-graduação, Laurent Schultz, e do professor, querido amigo, Ricardo Campos, ministro Barroso, já aqui presente. Uma honra tê-lo aqui, presidente, meu presidente, nosso presidente do nosso Supremo Tribunal, presente nessa audiência. O Ricardo Campos, que está aí na organização, aí, junto com o Rony, com todos os outros aí, o Ricardo entrando agora ali. Mas vamos lá. Abordarei o papel da Corte Constitucional Brasileira na defesa do Estado Democrático de Direito nesta era da pós-verdade.
Sobre este tema, já tive a oportunidade de publicar um ensaio, inclusive em obra coordenada pelo Marcos Vinícius e pelo Beto Simonetti, da OAB. Mas antes de iniciar propriamente no tema da minha fala, destaco que sou relator de um recurso extraordinário com repercussão geral, que versa sobre a constitucionalidade de dispositivo do Marco Civil da Internet. Este recurso trata da responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet por danos causados decorrentes de conteúdos gerados por terceiros que são colocados nas plataformas. A questão se insere na reflexão quanto à necessidade ou não de decisão judicial para a remoção de conteúdo falso da internet. E a legislação hoje exige decisão judicial prévia para que os provedores e as plataformas retirem o conteúdo falso. Não basta uma simples comunicação. E está no cerne do relevante debate sobre os mecanismos adequados ao combate à desinformação que tem potencializado um fenômeno que hoje é chamado de infodemia. Infodemia. É uma pandemia de informações, uma verdadeira infodemia. No âmbito desse recurso, a partir da abertura democrática da jurisdição constitucional, realizamos audiência pública para subsidiar o julgamento. Foi possível colher importantes informações técnicas, políticas, econômicas e jurídicas que estão sendo consideradas para a resolução da controvérsia. O processo está pronto para julgamento, apenas aguardando data para tanto. Feito essa breve introdução, vou falar das linhas gerais sobre o estado da arte do processo de digitalização, para, em seguida, contextualizar com o cerne do nosso diálogo, que é democracia combativa. Como se sabe, a internet e as tecnologias desenvolvidas a partir dela deram origem a uma sociedade global, hiperconectada, que compartilha conhecimento à velocidade da luz e quase sem barreiras geopolíticas. Revolucionaram-se a forma de viver, produzir, interagir, comunicar, informar e entreter. As redes sociais são o exemplo mais vívido dos novos tempos. Depois do Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, o ciberespaço definitivamente ficou no passado. Tão integradas estão as realidades online, offline, que hoje já se fala em on-life, a vida em on. Praticamente todos nós não conseguimos mais viver sem ter o celular à mão. Se a gente esquece o celular, é como se a gente estivesse completamente nu. Faz parte hoje, o celular faz parte hoje do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida. Nada existe no mundo que não circule pelas redes rapidamente transformadas no novo espaço de encontros e discussões. A ágora da contemporaneidade, onde se dá voz e vez àqueles que dificilmente teriam acesso à palavra ou poder de influência, de outro modo, também transforma o mundo e as realidades. Infelizmente, nem tudo é tão perfeito. As comodidades trazidas por essas novas tecnologias escondem seus riscos. Além das inúmeras violações a direitos que são perpetradas no mundo virtual e dos crimes cibernéticos, também convivemos e temos o desafio de enfrentar os riscos ocultos e sistêmicos da era digital. Esse fenômeno tem sido denominado de infocracia pelo filósofo sul-coreano
Byung-Chul Han, hoje professor de Filosofia e Estudos Culturais da Universidade de Berlim. Byung-Chul Han explica que, abro aspas, a digitalização da vida avança implacável, submete a uma mudança radical nossa percepção, nossa relação com o mundo, nossa convivência. O tsunami de informações desencadeia forças destrutivas, abrange os âmbitos políticos e leva a fratura e disrupções massivas no processo democrático. A democracia, diz ele, degenera em infocracia. Fecho a citação deste filósofo. Quais seriam os riscos ocultos? Em artigo publicado originalmente na revista Interesse Nacional, tive a oportunidade de discorrer sobre fake news, desinformação e liberdade de expressão, considerando a evolução digital da sociedade. No ambiente digital, a desinformação é potencializada pela coleta e pelo uso desenfreado de dados pessoais dos usuários da internet, o que tem preocupado os governos democráticos e toda a sociedade. Esses dados alimentam os algoritmos, permitindo que anúncios e notícias sejam fabricados e direcionados especialmente para determinado perfil de usuário. Isso se dá a partir da compreensão dos seus hábitos, preferências e orientação ideológica. Matthews Baum, David Laser e Nico Melli destacam, abro aspas, a desinformação nas mídias sociais é particularmente potente e perigosa, por dois motivos. Abundância de fontes e criação de câmaras de eco. Fecho a citação. Essas câmaras de eco e as bolhas de filtro decorrem da tendência de as pessoas seguirem pessoas com ideais semelhantes. A desinformação retira a capacidade de discernir o real do irreal, o verdadeiro do falso, gerando um ambiente de crescente desconfiança e descrença, e enseja a polarização de opiniões na sociedade. Ela estimula a dicotomia nós e eles. Recentemente, levantamento conduzido por institutos internacionais, o Poynter Institute, Midwise e pelo Grupo Internacional de Dados e Análise de Pesquisa YouGov, com apoio do Google, demonstrou que 4 em cada 10 brasileiros julgam que veem informação falsa ou enganosa todos os dias. 4 em cada 10. E que 2 em cada 3 brasileiros estão preocupados com eles mesmos ou com sua família, acreditando nesses tipos de desinformação. A pesquisa envolveu respondentes nos Estados Unidos, no Brasil, no Reino Unido, aqui na Alemanha, na Nigéria, na Índia e no Japão. Em termos gerais, 62% dos respondentes pensam que veem informação falsa ou enganosa online toda semana. Com isso, há a poluição do debate democrático. O cidadão passa a formar sua opinião e a se conduzir na democracia guiado por ilusões, por inverdades, e a deturpação da realidade obstrui os caminhos da democracia. Essa tensão decorre da relação entre redes sociais e desinformação e culmina em ataques sistemáticos à própria democracia e às instituições. Qual seria o papel do Judiciário, de uma Corte Constitucional? O tema da democracia combativa tem denominado o debate público. Sabemos que um dos grandes difusores da teoria da democracia militante foi o jurista alemão Karl Löwenstein, na época em que o fascismo e o nazismo se expandiam na Europa. Segundo ele, o mecanismo democrático seria, abro aspas, o cavalo de Troia pelo qual o inimigo entra na cidade, fecho aspas. A democracia deve se tornar militante, dizia ele. Ela deve proteger a si mesma contra o extremismo.
Hoje em dia, utilizam-se expressões como democracia defensiva, democracia de resistência ou democracia combativa, na medida em que representam uma atuação reativa pró-democracia como resposta a ataques. Passarei a tratar brevemente sobre algumas das ações tomadas no Brasil, no Poder Judiciário, que suscitaram uma comparação com esta teoria alemã. Em algumas palestras que proferi recentemente na Universidade da Califórnia, em São Francisco, e no 5º Congresso Internacional da União Interamericana de Universidades e Cortes Supremas, semana passada, em Madrid, tive a oportunidade de tratar sobre o tema. Foi no contexto da disseminação de desinformações, principalmente por meio da internet, que a Suprema Corte Brasileira, seus membros, bem como o Poder Judiciário como um todo, passaram a ser alvos de ataques. O fenômeno ganhou relevantes proporções e, na época em que fui presidente da Suprema Corte, de setembro de 2018 a setembro de 2020, esses ataques incluíam ameaças à integridade física de ministros e de seus familiares. E havia indícios muito fortes de que havia financiamentos por trás da divulgação em massa de notícias fraudulentas por meio das redes sociais. Colocaram-se em risco justamente a independência do Poder Judiciário e o Estado Democrático de Direito. Em março de 2019, tomei uma das decisões mais difíceis daquela época. Determinei a abertura de inquérito para apurar aqueles fatos, considerando que, primeiro, ao presidente do Supremo compete zelar pela intangibilidade das prerrogativas da instituição e de seus membros. E, segundo, ao se praticar infração contra seus membros em qualquer parte do território nacional, atinge-se a própria Corte. O inquérito passou a ser conhecido e chamado de Inquérito das Fake News. A condução das investigações passou a ser realizada pelo próprio tribunal. Era uma medida inédita, uma investigação iniciada ex officio, por iniciativa da Corte. No início, a medida foi alvo de críticas e de incompreensões, mas com o aprofundamento das investigações, o inquérito passou a ter apoio das instituições da sociedade civil e de grande parte da opinião pública. E hoje ele é citado, inclusive por vozes nacionais e da comunidade internacionais, como uma resposta necessária e eficaz de autodefesa institucional. Tive a oportunidade em Madrid de ouvir isso da própria boca do professor Manuel Castells, um dos primeiros a escrever A Sociedade em Rede há cerca de 30, 40 anos atrás, em livro amplamente conhecido no Brasil. As campanhas de notícias fraudulentas e desinformação que culminaram no assassinato de reputações e que culminam, por exemplo, numa novidade que tem ocorrido recentemente no nosso país, são, inclusive, massacres em escolas, massacre em creches. Também levaram uma turba enfurecida a invadir a sede dos 3 poderes da República Brasileira no dia 8 de janeiro deste ano. Os ataques do dia 8 de janeiro são exemplos paradigmáticos do efeito devastador de uma mentira repetida à exaustão nas bolhas das redes sociais, à margem do universo da verdade factual. E aqui, eu sempre que falo de verdade factual, eu gosto de lembrar de Hannah Arendt e Celso Laffer. Celso Laffer, na introdução ao livro de Hannah Arendt, há 51 anos atrás, em 1972, ele escreveu que o judiciário, a magistratura e a academia, Sarmento, Marcos Vinícius, eram as instituições garantes da verdade factual nesse mundo em transformação. Isso escrito há 51 anos atrás. Em 1973, em uma entrevista que penso foi a última,
entrevista que Ana Arendt deu ainda em vida, logo depois ela veio a falecer, ela agregava às instituições da magistratura e da ciência exatamente a mídia responsável, a imprensa responsável, para fazer exatamente a difusão da verdade factual. E vejam aqui, eu saio um pouco, peço desculpas aos intérpretes, para fazer uma parte importante. Vejam aqui, eu sempre dou o exemplo da pandemia, da Covid-19 no Brasil. Não é? Houve, todos nós sabemos, uma posição ideológica do governo federal que não concordava com a ideia da vacina como a solução para a pandemia. A ciência dizia o contrário, que era necessário, sim, a vacina, e desenvolveu-se rapidamente a vacina, que evitou milhares ou milhões de mortes no mundo todo, e a magistratura, através do Supremo Tribunal Federal, em caso de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, deu as decisões necessárias, e a primeira decisão de obrigação de comprar vacinas no Brasil foi da pena do ministro Ricardo Lewandowski. Os nossos aplausos. E aqui, quando eu falo de verdade factual, então, esse episódio demonstra como realmente uma imprensa séria que divulgava qual era a maneira correta, através das informações vindas da ciência, da academia, qual era a maneira correta de se proteger da pandemia, e o judiciário, a magistratura, garantindo o que era a verdade factual, ao contrário do que seria a desinformação. Pois bem, então deixa eu achar aqui onde eu tinha parado, e peço desculpas novamente aos intérpretes. Pois bem, mas não podia deixar, professor querido, amigo, de fazer esse registro, porque a posição de Vossa Excelência, depois referendada pelo Supremo, foi, sem dúvida, salvadora de centenas de milhares de vidas em nosso país. Nas redes sociais, os criminosos haviam se utilizado da expressão Festa da Selma, em 8 de janeiro, para combinar os ataques. E, durante os ataques, vários dos criminosos faziam registros pelos seus celulares e divulgavam esses conteúdos pela internet. Relembro que, junto com o ministro Luiz Roberto Barroso, então vice-presidente, acompanhamos a presidente, ministra Rosa Weber, recém-aposentada, em vistoria naquela mesma noite. A situação era de total caos. Só para se ter uma ideia da dimensão, a Polícia Federal prendeu, naquele dia, em flagrante, 2.151 pessoas. 745 foram liberadas imediatamente após a identificação. O Ministério Público já apresentou 1.300 denúncias. Todas as investigações e os processos relativos aos atos de 8 de janeiro tramitam no próprio STF em razão do inquérito das fake news. Já agora, em setembro, a Suprema Corte já julgou as primeiras ações penais e condenou os primeiros réus por participação nos atos de 8 de janeiro. Relator das ações, todos os brasileiros sabem, o ministro, colega de Supremo nosso, Alexandre de Moraes. Como se vê, desde a abertura do inquérito das fake news em 2019, passamos pela pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021 e pelo complexo processo eleitoral de 2022, até os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 23, esse ano. Dentre tantas outras medidas que não daria tempo de expor, o Poder Judiciário participou de todas essas questões. Todas essas questões foram judicializadas, foram levadas ao Judiciário e foram potencializadas na nossa Suprema Corte, no nosso Supremo Tribunal Federal. E qual é o diagnóstico que eu faço? É que nós temos o Judiciário brasileiro como um todo, os 18 mil juízes, o sistema de justiça, com o Ministério Público, a advocacia, a defensoria, a advocacia pública, a advocacia privada, junto com a academia também, nós temos atuado de forma precisa e ágil contra aqueles
que quiseram destruir, atacar ou afrontar as instituições democráticas do Brasil. Vale lembrar ainda que os atos antidemocráticos, evidentemente, também partiram da ideia de ataques à lisura do processo eleitoral, porque inconformados com o resultado das eleições. E todos nós sabemos, e aqui eu vou saltar um pouco do texto, informando os intérpretes, vou resumir esse item 4 para já ir mais perto da conclusão, que o nosso sistema de urnas eletrônicas é um exemplo para o mundo todo, nem preciso aqui repetir, até citaria aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, na presidência, que tão bem conduziu os preparativos daquela eleição, embora depois a presidência já estando com o ministro Fachin e depois, finalmente, com o ministro Alexandre de Moraes. A democracia brasileira demonstrou um elevado grau de antifragilidade, para usar uma feliz e apropriada expressão de Nassim Taleb. Vou ao item 5. Outras medidas foram adotadas no âmbito do inquérito das fake news. Por exemplo, o ministro Alexandre, relator, determinou bloqueios de contas em redes sociais. Essas pessoas que tiveram suas contas bloqueadas acabaram por alterar as configurações dessas contas para que elas passassem a ter domínio em outros países, em evidente drible à decisão judicial. Diante disso, Alexandre determinou o bloqueio das visualizações das postagens consideradas ofensivas, independentemente de o acesso a elas serem por meio de IP sediado em outro país. E foi então que se iniciou discussão sobre se uma autoridade judicial brasileira poderia impor a outro país o cumprimento de sua decisão em relação às redes sociais. Na realidade, em momento nenhum se determinou o bloqueio de divulgação no exterior, mas o efetivo bloqueio de contas e divulgação de suas mensagens ilícitas no território nacional, não importando o local de origem da postagem. Determinações de remoção de anúncios online também se deram em razão de ataques ao projeto de lei das fake news. Tramita no Parlamento Brasileiro o projeto de lei visando a regulamentar as plataformas digitais. Ele tem muita inspiração, inclusive, nos regulamentos e nos normativos aqui da Alemanha e da Comunidade Europeia. Algumas disciplinas constantes desse projeto desagradaram grandes plataformas. Estudos feitos por Universidade Brasileira identificou que certas plataformas digitais de grande dimensão estavam usando todos os recursos possíveis para impedir a aprovação do projeto de lei. Estudo elaborado pelo Laboratório de Estudos da Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não vou aqui detalhar para não tomar o tempo dos demais colegas de mesa. Pois bem, determinou-se que as plataformas digitais envolvidas no caso removessem todos os anúncios, textos e informações veiculados, propagados e impulsionados com ataques ao projeto de lei com desinformação. Essas e outras medidas adotadas pela Corte Brasileira no âmbito do inquérito, instaurado em 2019, suscitaram comparações com a teoria da democracia combativa. Fato é que liberdade e responsabilidade andam juntas e a própria democracia, por excesso de tolerância, muitas vezes viabiliza a chegada de líderes que acabam por miná-la. Encerro minha participação reafirmando: sim, as instituições democráticas brasileiras dispõem hoje de instrumentos de autodefesa capazes de enfrentar as ameaças, as mentiras e os ataques à democracia, sejam elas analógicas ou digitais. Também é fundamental estarmos atentos à necessidade de inserir o letramento digital no centro dos debates em torno do aprimoramento da educação, da promoção, da cidadania e da democracia. E por letramento digital, o que se entende? Um conjunto de habilidades que facilita o processo de inclusão de um indivíduo no contexto da democracia digital. Ao fim e ao cabo, é a educação, permitindo-lhe acessar de forma consciente e com pensamento crítico o ambiente da cidadania digital a partir de competências que lhe habilite distinguir fatos de opiniões. Por exemplo, o Pacto Educativo Global
Encerro citando o Papa Francisco, que lançou esse Pacto Educativo Global em 2019, nessa lógica, a de que o processo social da humanidade passa pela educação e pela educação digital. É a democracia defendendo a própria democracia. Grato pela atenção, desculpe o tempo. Antes de passar a palavra para a professora Gertrude, queria fazer o registro da presença do nosso querido presidente do Supremo Tribunal Federal, nosso ministro Barroso, amigo da advocacia, que já esteve como palestrante conferencista da abertura da nossa conferência de 2014, e que sempre tem um olhar atento à advocacia. E queria também fazer um rápido registro, ministro Toffoli, que a ADPF 770, que foi objeto da magnífica decisão do nosso ministro Lewandowski, que foi uma ADPF proposta pelo Conselho Federal da OAB, em que foi concedida a determinação da compra das vacinas. Foi uma medida, dentre outras tantas, que a OAB Nacional, que já tinha o nosso presidente Beto Simonetti como secretário-geral e sob a presidência do nosso Felipe Santa Cruz, e sempre sob a presidência da Comissão Nacional e Procuradoria Nacional de Direito Constitucional, do nosso Marcos Vinícius Furtado Coelho. Então, sem apenas esse registro, para passar a palavra à doutora Gertrude Lubwolf, ministra emérita do Tribunal Constitucional Alemão. Professora. Dank. Me alegro sobremaneira com a presença. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário que não está no papel que eu entreguei aos intérpretes. A minha palestra sobre a democracia compatível ou não compatível, tarde me dei conta que deveria falar sobre digitalização. Mas, de qualquer forma, convém falar da defesa da democracia combativa. Não faço alusão aos meios digitais por simplesmente ter perdido essa informação. Mas eu sei que as redes sociais e as fake news são um desafio fundamental para a democracia, seja onde for. Na Alemanha, diria eu, com Graham Salles, que seria muito fácil a gente atribuir todos os problemas às redes sociais. As teorias da conspiração, etc. É bom pensar por que essas teorias, essas conspirações, por que as pessoas creem nisso, por que seguem nessa linha e rezam na cartilha da conspiração. Eu acredito que muitas pessoas já não se sentem em casa nos rádios, nas televisões, etc. Ou seja, a sua situação de vida já não é refletida pelos meios de comunicação tradicionais. Sua cosmovisão não encontra reflexo nem respaldo na mídia tradicional. Por quê? Há muitos acadêmicos bem formados, universitários, que ganham dinheiro. Como todos nós que estamos aqui na sala, nós vivemos em uma bolha. É um mundo diferente dos que não têm ensino superior, que vivem em bairros diferentes, onde há outros problemas que normalmente não aparecem em nosso mundo. Ou seja, independentemente das redes sociais e da digitalização, é preciso abrir os olhos e questionar a nossa ideia do mundo. Será que a nossa ideia, a nossa cosmovisão é hegemônica ou universal? Será que outros não têm o direito de pensar de forma diferente? Será que a gente não precisa entrar em contato com eles e traduzir as nossas ideias para outros mundos dentro da nossa sociedade? Vamos falar sobre democracia combativa ou indefesa. No momento, vários problemas jurídicos em debate.
Na acepção do Tribunal Constitucional, o princípio da democracia combativa deve garantir que os inimigos da Constituição não possam invocar as liberdades concedidas pela lei fundamental, abusando-as para minar a ordem constitucional e a existência do Estado, por em risco prejudicar, eliminar a Constituição, invocando os direitos da Constituição, deve ser impossível. Como manifestação desse princípio, temos normas constitucionais para proibir associações hostis ou anticonstitucionais e partidos, no momento um debate muito acirrado na Alemanha, e manifesta-se essa ideia também na perda de direitos fundamentais. A ser comentado em outros momentos, não posso ser conclusiva nessa enumeração de tópicos. Ora, quando falamos em democracia combativa, normalmente se pensa que aquela Constituição de Weimar, a primeira democracia antes dos nazifascistas, ela que careceu de combatividade. Essa ideia que normalmente vem quando falamos que a nossa lei fundamental é combativa, a nossa democracia é combativa. E se atribui o regime de injustiça nacional socialista à falta de combatividade da Constituição de Weimar. Ora, essa ideia não condiz com a realidade. Ela faz parte das lendas que as elites no pós-guerra utilizaram essa lenda como subterfúgio, isentando-se da responsabilidade, da sua corresponsabilidade pelo Terceiro Reich. Falaram que, ora, tudo aconteceu lá em Weimar, foram outras coisas, falta de combatividade, há muitas lendas que as elites utilizaram. Theodor Heuss, por exemplo, nosso primeiro presidente da República Federal, falou que o problema de Weimar foi a democracia direta, ela que abriu alas para a ditadura. Tudo isso para se eximir da culpa, da corresponsabilidade. Tivemos Gustav Rappur, ele falou, olha, o positivismo legal, as pessoas tanto se identificaram com as leis, por isso os juristas não tiveram como resistir à injustiça dos nazifascistas. Mentiras e lendas para eximir-se da culpa, muitas delas desmistificadas. Quando se fala da suposta inovação da combatividade da lei fundamental, constato que não houve falta de combatividade da democracia de Weimar. A República de Weimar tinha polícia, serviços secretos com amplas competências. Havia ainda o dever de fidelidade dos funcionários públicos de alto escalão e até era possível, na fase de Weimar, proibir partidos contrários à Constituição. Não era mais difícil que hoje, era até mais simples que segundo a lei fundamental. Porque no momento aqui, na Alemanha, de acordo com a lei fundamental, proibir partido é prerrogativa exclusiva do Tribunal Constitucional Federal. Enquanto isso, na Constituição de Weimar, todas as autoridades competentes de segurança pública podiam proibir a atuação de partidos e outras associações. Até o partido nazifascista, NSDAP, em vários estados da Alemanha, ficou proibido em determinado período da República de Weimar. Não faltou base legal para proibir partido nem associação. O que faltou foi vontade política de desarmar e acabar com esse partido nazifascista. A jurisdição do Tribunal Constitucional Federal até dificultou a proibição de partidos. De acordo com o artigo 21, parágrafo 2, segundo, aliás, trata-se de partidos inconstitucionais que seguem objetivos, se comportam intentando minar, prejudicar ou eliminar a ordem fundamental, livre e democrática ou a existência da República Federal da Alemanha. Intentar, eis a palavra. Em 2017, o Tribunal Constitucional se ocupou de definir o que é intentar, intencionar, quando avaliou a questão se era oportuno proibir o partido NPD, nazifascista, ou não. O Tribunal Constitucional falou, olha, intentar exige indícios concretos de peso
que insinuam que esse partido, com a sua atuação anticonstitucional, possa ter êxito. Ou seja, o partido, eis a jurisdição do Tribunal Constitucional, apenas pode ser proibido quando existem potencialidades que ele, digamos, se afirme. É o critério da potencialidade. Assim o define o Tribunal Institucional. Como faltou potencialidade ao partido NPD, não foi possível proibir o partido naquela ocasião. Esse partido, que tinha lá uns 5 mil membros, de fato, não tinha como atingir seus objetivos, não tinha potencialidade nem no nível federal, nem no estadual, nem no municipal. Por isso, o Tribunal Constitucional teve por bem não proibir esse partido, não viu possibilidade de proibir esse partido. Essa reviravolta da jurisdição, que antigamente negava a potencialidade, antigamente se aplicava o fato de ela ser anticonstitucional. Isso não pode ser compreendido sem termos em mente a jurisdição do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Eu vou pular essa parte, mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos meio que obrigou o Tribunal Constitucional a mudar a forma de interpretar a legislação, a lei constitucional. Entre mentes, a Alemanha convive com um partido em processo de radicalização. Alternativa para a Alemanha, AfD, até tido como caso suspeito pelos serviços de proteção, serviços secretos de proteção da Constituição. Temos uma associação desse partido no estado da Turíngia, que é de fato de extrema direita. Assim opina o Serviço de Proteção à Constituição. Nas eleições nacionais de 2021, 10,3% dos eleitores votaram nesse partido. Hoje devem chegar a mais ou menos 20%, principalmente no estado da Turíngia, onde até 1/3 de todos os eleitores pretende votar no AfD. Aqui no estado de Hessen, esse partido conquistou 18,4% nas eleições estaduais realizadas no dia de ontem, sufrágio de ontem. Hoje, há pessoas que querem proibir esse partido. É difícil responder a pergunta se são anticonstitucionais ou não. Há declarações racistas desse partido, às vezes eles até copiam a linguagem nazista, até motes nazistas do Terceiro Reich, mas, hipoteticamente, se esse partido de fato é hostil e anticonstitucional ou não, é difícil responder, e a mim me faltam até os fatos para opinar nessa questão. Há muitos eleitores que, por desilusão com outros partidos, debandam para esse partido para dar um basta aos partidos tradicionais. Hipoteticamente, se de repente eles fossem anticonstitucionais, partindo dessa hipótese, aí nós vamos identificar o problema ou até o dilema do critério da potencialidade. Meus colegas devem se lembrar da potencialidade que era necessária para proibir o partido, ou seja, só um partido potente e capaz de colocar em risco a democracia pode ser considerada anticonstitucional. Bom, no início, nos seus primórdios, esse partido não pode ser proibido porque lhe falta potencialidade. Se de repente já anda a todo vapor, como o AfD, daí seria tarde demais. É um dilema. Talvez isso se aplique à alternativa para a Alemanha, porque proibir um partido que representa 1/5, em parte até 1/3 de todos os eleitores, de fato seria uma aventura de fim imprevisível, uma aventura política. Ora, eu acredito que o tal do diagnóstico do dilema, no fundo, se deve a uma interpretação desnecessária do Tribunal. Erstens hat das Gericht ausdrücklich die Maxime während den Anfängen
bekräftigt. Artikel 21 Absatz 2, also die Verbotsnorm, ziele darauf ab, nach dieser Maxime ein frühzeitiges Vorgehen gegen verfassungsfeindliche Parteien zu ermöglichen. Ausdrücklich wird auch auf die historische Erfahrung in Deutschland Bezug genommen, dass radikale Bestrebungen umso schwieriger zu Radicalismo tem que ser combatido desde o princípio para evitar que ocupem o território e ocupem as mentes e os parlamentos. Ora, eu acredito que esse critério da potencialidade, ele não deve ser interpretado dessa forma, ou seja, não é necessário esperar até que o partido não possa ser proibido mais, não possa ser mais proibido. Esse é o dilema. Você fala que ele não tem potencial ainda, na hora de ter que proibir a potencialidade já realizada, seria difícil proibi-lo. No caso do partido NPD, naquela decisão do Tribunal Constitucional de 2017, o tribunal não viu o potencial, já que era um partido marginal e não havia tendências preocupantes de crescimento ou de evolução. Aquele partido era um partidinho, não haveria possibilidade de realizar maiorias parlamentares, nem pela via eleitoral, nem por entrar em coligações. E, por isso, não tendo tido sucesso nas eleições e não tendo tendência de crescimento, principalmente na Alemanha Ocidental, nos Länder, nos Estados Federados da República Federal Ocidental e no leste, na Alemanha Ocidental, num nível um pouco mais elevado, também houve queda de voto, ou seja, de porcentagem. Por isso, esse partido não teve potencial e não se tornou ameaça à Constituição. Nem nos municípios, nas eleições municipais, eles se afirmaram, perdiam votos, por isso o Tribunal Constitucional decidiu que não era hora de proibir esse partido. Mas é possível intervir atempadamente. Para trabalharmos agora o fenômeno da alternativa para a Alemanha, que hoje já realizou suas potencialidades, que não temos mais como intervir numa fase inicial, e que nos últimos anos as forças mais moderadas se retiram de campo e os mais radicais ocupam os cargos e funções do partido, hoje não temos mais como proibi-lo, já que até 1/3 dos eleitores num determinado estado vai votar nesse partido. O que nos resta nesse momento? Ora, já houve quem apresentou a ideia de proibir as sessões estaduais desse partido. Isso é possível. Apelando a extremismo de direito na Turíngia, por exemplo, temos um presidente do partido e outros que rezam na cartilha do extremismo da direita. É possível proibir um partido num determinado estado, seu diretório estadual, sua presença estadual. Não sei se a lei constitucional proíbe isso a ser interpretado, mas de qualquer forma, o teor da lei fundamental, ela nos permite proibição de um partido num determinado estado, desde que lá ele esteja radicalizado. Em uma decisão anterior, o próprio Tribunal Constitucional da Alemanha, en passant, comentou que o artigo 21, parágrafo 2º da lei fundamental, pode ser aplicado sobre um partido como um todo ou por as suas partes. A ver se isso convém, já que o critério da potencialidade para um Estado talvez não possa ser aplicado, mas eu acredito que isso não se aplica de forma alguma, já que um partido, embora tenha sucesso num determinado Estado, já que num determinado Estado possa minar a ordem fundamental livre e democrática, esse efeito pode contagiar outros Estados.
Então, o dano causado por um diretório estadual pode criar problemas para outros estados, já que a potencialidade, quando fazemos um prognóstico, não pode ficar restrita ao Estado federado. Se temos um partido anticonstitucional em um Estado federado, tudo indica que outros estados federados possam ser contaminados pelo clima político que desconhece fronteiras entre estados federados. E as condições de vida na República Federal da Alemanha não são tão diferentes que possa se partir do pressuposto que um partido que num estado ceifou muitos votos não chegará a realizar esse potencial em outros. Se eles têm diretores políticos, etc., eles podem contaminar os estados. Essas potencialidades, elas existem até na opinião do Tribunal Constitucional, se não tivesse avaliado o potencial da NPD até ao nível municipal, avaliando as suas tendências de crescimento. Nada disso altera o fenômeno e o problema que o partido AfD seria talvez até contraproducente, seria um elevado risco você proibir um diretório estadual, porque de uma outra forma muitas pessoas a votar nesse partido. Por isso é necessário pensar em utilizar outra ferramenta, outro instrumento da democracia combativa, que é a perda de direitos fundamentais. Perda de direitos fundamentais podem ser aplicadas a membros de partidos, a diretores parlamentares, a todos aqueles que se manifestam de forma anticonstitucional e que colocam em risco a ordem fundamental livre e democrática. Ou seja, pessoas que apelam às leis fundamentais, fazendo uso indevido para acabar com as leis fundamentais, podem perder esses direitos fundamentais. Isso pode ser aplicado a representantes eleitos de sindicatos, parlamentares, delegados, etc. Ou seja, é possível, antes de proibir um partido, sancionar quem faz uso indevido da lei fundamental para acabar com ela. Concluindo, a perda de direitos fundamentais, nesse momento, é um instrumento, talvez seja um instrumento mais indicado para pôr um basta, para dizer um basta. Deixar claro também que não se trata de uma manobra de outros partidos para eliminar concorrentes, não, que existem limites que cada indivíduo, delegado, mandatário, quando transgride esses limites, exigem sanções. O processo é bem mais simples, porque você constatar o caráter anticonstitucional de um partido é muito complicado. Agora, você pegar uma pessoa e pegar as suas palavras, avaliá-las e dizer que essa pessoa age de forma anti ou inconstitucional é bem mais fácil do que fazer isso para um partido inteiro. Assim sendo, a democracia combativa ela existe. A lei fundamental, ela possui instrumentos para combater os inimigos da lei fundamental, da Constituição. Pode intervir até a perda de direitos fundamentais. Nada impede que assim seja feito, nem aquela sentença do Tribunal Constitucional sobre o NPD de 2017. Nada mudou. Estamos com os instrumentos na mão, existe a possibilidade de impedir que pessoas façam uso indevido da lei fundamental para minar a lei fundamental. A lei fundamental tem várias formas e vias de ser combativa. Muito obrigado por sua atenção. Gostaria de dar sequência ao nosso painel, mas não sem antes registrar a presença da nova conselheira do CNJ, doutora Renata Gil, que como presidente da AMB sempre teve
uma atuação em parceria, em sintonia com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, parabenizar o Supremo Tribunal Federal por sua escolha, doutora Renata, através do nosso presidente Luiz Roberto Barroso, do ministro Toffoli também, certo e confiante de que Vossa Excelência atuará da mesma forma como atuou na MB, com respeito à advocacia, com respeito às prerrogativas e toda a atuação dos advogados naquele conselho, que já teve também, também foi integrado por nosso presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, aqui também presente, Toquepen, também o nosso abraço. Dando seguimento ao painel, gostaria de passar a palavra ao sempre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Obrigado, Felipe Sarmento, que é o decano do Conselho Federal da OAB. Saúdo pela condução dos trabalhos, por sua atuação na Ordem. Tem um texto escrito, mas muito longo, adiantado da hora, e também considerando a advertência que tive no almoço do senador Efraim Filho, que ouviu do ex-senador Ronaldo Cunha Lima, de que o discurso ele tem que ser curto e belo. E se for belo, ele não precisa, se for curto, ele não precisa ser belo, que já vai agradar a todos. Então, vou fazer uma síntese e deixo o texto escrito à disposição da organização do evento. Queria dizer no início, e antes de ingressar no tema, de que o Brasil tem tido sorte no sentido de destino proveitoso, de destino manifestamente satisfatório, com os presidentes da Suprema Corte do nosso país adequado para cada momento histórico. Quando fui presidente da Ordem, tive a honra de ser ladeado pelo presidente Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, e tantas parcerias importantes fizemos em favor da sociedade brasileira com relação às cotas raciais implantadas em nosso país, inclusive para o concurso da magistratura, também a audiência de custódia implantada por uma resolução do CNJ, a requerimento da OAB, naquele ensejo, e tantas outras conquistas importantes para a sociedade tivemos naquele momento. Em outro delicado momento da história de nosso país, isso precisa ser bem lembrado e bem resgatado e homenageado, tivemos a presidência do ministro Dias Toffoli. A sua capacidade de diálogo, de verificação do momento que nos encontrávamos, foi fundamental para a travessia de nosso país e pela manutenção da democracia, para que chegássemos até o momento atual. Com certeza, e vou falar sobre isso no meu pronunciamento, a atuação naquele momento contra as fake news foi fundamental para que o Brasil tivesse chegado ao que chegamos hoje na consolidação de nossa democracia. E, atualmente, temos o ministro Luiz Roberto Barroso, que não poderia ter a presidência mais adequada diante do seu preparo intelectual e de ter sido responsável, um dos responsáveis, inclusive dogmaticamente no nosso país, mesmo antes de ser ministro supremo, como advogado e como professor, pela ascensão político-científica do direito constitucional do Brasil. O seu livro, Interpretação e Aplicação das Normas Constitucionais do Nosso País, um livro seminal, trouxe para o Brasil, talvez de forma pioneira, a ideia de que a Constituição não deveria ser uma carta de princípios, mas uma carta a ser cumprida, em que tivéssemos regras e princípios que deveriam valer e não ser apenas um faz de conta. Portanto, hoje, nós temos o presidente adequado para fazer um enfrentamento necessário, que é demonstrar à sociedade brasileira a importância da democracia e da Constituição, despertar na sociedade brasileira o sentimento democrático e o sentimento de pertencimento à Constituição. Penso que este é o papel do Supremo Tribunal Federal, nos 35 anos da Constituição, fazer com que a Constituição e a democracia ocupe a cabeça e o coração, portanto, a razão e o sentimento da sociedade brasileira, e sob a liderança do presidente Luiz Roberto Barroso, a OAB está à disposição, o presidente Beto Simonetta assim já o disse várias vezes, para, junto, tentarmos construir e solidificar a democracia e o Estado de Direito. Ministro Barroso, esse é o momento da história, sob sua liderança chegaremos lá. O coordenador da mesa retirou
algo que eu já tinha em mente, que era saudar a Renata Gil e todos os magistrados em sua pessoa, por sua competência e para destacar a força da mulher jurista, da mulher jurídica, e saudar a forma como ela presidiu a AMB e agora ela preside, vai ser conselheira do CNJ com o mesmo desempenho. Democracia combativa é o tema deste painel, o que lembra certamente a advertência que Lowenstein fez do que ele denominava democracia militante. A ideia de que nós não podemos ter uma defesa romântica sobre a democracia, e que apenas com flores não iríamos fazer com que a democracia ficasse em pé, e que nós devemos evitar o que Karl Popper denominava paradoxo da tolerância, ou seja, tolerar o intolerante, tolerar aqueles que querem aniquilar a democracia, tolerar aqueles que querem, portanto, destruir o oponente, destruir o adversário. Se a democracia permitir a existência de quem quer aniquilá-la, vai fazer com que nós cheguemos ao fim da própria democracia, ao fim da própria tolerância. É sobre isso que nós estamos falando. Como que o Estado de Direito e a democracia devem utilizar os seus instrumentos, devem se capacitar, melhorar qualitativamente para poder não ter motivos para os quais ou pelos quais possa haver a própria erosão democrática, a própria recessão da democracia. A doutora Gertrude Lubhoff trouxe uma importante advertência. É que nós não podemos, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, esquecer do principal, de que a sociedade ela não vai aderir a uma democracia de poucos, a uma democracia em que a sociedade não é parte dela. Devemos chegar para além desta sala, devemos explicar para os milhões que se encontram fora dos benefícios da democracia, os milhões que não são atingidos, não são alcançados por condições mínimas e básicas de sobrevivência, temos que, portanto, combater a desigualdade. Temos que fazer uma democracia material. Temos que levar educação, saúde e oportunidade para todos. A democracia, ou ela é para todos, ou ela não vai fazer com que todos sejam defensores dela. É muito importante, é muito central, a professora trouxe esse debate na sua intervenção, que possamos conversar para além dessa sala, e esse é um primeiro ponto que eu sempre defendo. Não podemos falar em democracia com este fosso de desigualdade. Essa semana, o ministro Barroso coordenou um seminário no Supremo Tribunal Federal com esse tema, sobre a igualdade. E ouvi de sua secretária-geral do CNJ, uma juíza federal de muita qualidade, uma expressão interessante que ela ouviu de alguém na favela, que ela disse: doutora, que democracia é essa de vocês que toma meu filho às 5 da manhã e devolve morto em casa? Essa democracia de vocês não é uma democracia que eu posso defender. Então, temos que cuidar realmente de fazer com que a nossa democracia chegue a todos. Esse é um primeiro ponto fundamental que devemos cuidar. Um segundo ponto, sem dúvida alguma, é a utilização indevida da digitalização para levar informações falsas, discursos de ódio à sociedade. O combate às fake news. Tive a oportunidade de escrever no jornal O Globo, ministro Toffoli, em 16 de junho de 2000, muito em função do inquérito da fake news, que foi, por Vossa Excelência, em boa hora, aberto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, escrevi no jornal o Globo um artigo denominado Fake News e ameaças à democracia agridem a liberdade de expressão. Porque muitos pregam a liberdade de expressão significa, ministro Reinaldo, o direito de, inclusive, escrever fake news e, inclusive, defender ataques à democracia. Eu digo que não há essa liberdade de expressão, eu digo o contrário, que tais atitudes agridem a liberdade de expressão, porque agridem a democracia, porque agridem o Estado de Direito. E, à época, escrevi: a disseminação de conteúdos falsos e de ataques à democracia não são aparados pela liberdade de expressão. Não existe o direito de cometer crimes contra a sociedade e as instituições democráticas. E disse mais:
o Estado de Direito necessita usar de suas próprias armas para manter seus princípios e valores, para preservar sua existência. Cabe às instituições, com apoio da sociedade esclarecida, atuarem para reduzir o potencial de ameaça das fake news. Não mais é suficiente a defesa romântica da democracia, mas fazê-la de forma militante, o que significa não tolerar as pregações criminosas de aniquilamento das instituições democráticas. Já em 2020, em junho de 2020, quando percebi o ministro Dias Toffoli preocupado com esse tema, como presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem, vi a necessidade de somar com esse esforço e lançar para a sociedade o apoio a essa advertência. Em 7 de setembro de 2021, às 10 horas da manhã, vi a necessidade de escrever um artigo que remetia à Folha de São Paulo, que publicou no seu online, às 13 horas e 42 minutos, o seguinte artigo: os ataques irresponsáveis desferidos contra o Supremo Tribunal Federal no 7 de setembro estão descolados da realidade da lei. Viola a Constituição Federal ao pretender que um poder pode dar ordem ou mesmo decretar o fim do outro. As ameaças à existência do Supremo Tribunal Federal são grave aceno ao autoritarismo e forte sinal do desejo de quem quer governar sem democracia e sem respeitar as garantias e os direitos fundamentais historicamente conquistados pelos brasileiros. Por isso, defender o Supremo é o imperativo da democracia. Defender a Constituição é o imperativo da democracia e defender o guardião da Constituição é o imperativo da democracia e todos nós devemos nos unir nessa tarefa. Portanto, além da democracia material, além do combate às fake news, temos que defender as instituições da democracia no cumprimento de seu papel. Também digo um quarto ponto importante, não vou limitar os 3 do ministro Barroso, mas chegar ao quarto ponto que considero importante, que é a valorização da atividade pública em nosso país. Temos que acabar com o apagão das canetas. Hoje temos um Brasil em que poucas pessoas querem ingressar na atividade política, poucas pessoas querem ser representantes do povo. E isso causa um problema, quer dizer, o que eu chamo de criminalização da atividade pública. Temos que ter o devido cuidado de verificar que, por vezes, a própria Justiça considera erros contábeis, formais, de determinado servidor público como um crime que deve merecer anos de prisão. Em situações que não há dano ao erário, que não há reparos a fazer. Por exemplo, ao invés de se pintar um muro de amarelo, pintou-se um muro de azul, portanto, contrariou um edital de uma licitação e, por isso, vai se defenestrar o cidadão ao ostracismo. Presidente Márcio da OAB de nossa Roraima, presidente Daniela da nossa OAB da Bahia. Então, nós temos que ter a devida verificação, a devida atenção, o devido cuidado na avaliação das atitudes das autoridades públicas para entender que devemos valorizá-la e não criminalizá-la. Já falei sobre o sentimento constitucional e a cultura democrática que devemos trabalhar junto à sociedade. E, para concluir, presidente Sarmento, prometi ser breve, vou cumprir a promessa. Quero dizer de 3 importantes pareceres, presidente Beto Simonetti, que vem liderando com muita maestria a OAB nessa travessia. A OAB tem tido, no momento, uma sorte muito grande, como tem tido a sorte, excluindo a minha presidência, da presidência de todos os que comandaram a nossa OAB. Mas 3 pareceres, ministro Barroso, que foram necessários que fossem feitos nos últimos 4 anos. Imaginem. Temas que pensávamos não mais existir, tivemos que enfrentar em nosso país. A OAB teve que proferir um parecer no sentido de dizer que as Forças Armadas no Brasil não possuem poder moderador.
Tivemos que reiterar o ensinamento de Madison nos federalistas de que, Souto, que aqui se encontra, de que o controle recíproco, os freios e contrapesos, deve ser feito entre os próprios poderes na verificação do âmbito, da capacidade institucional de cada um, e de que os três poderes não devem ter, como as Forças Armadas, um poder moderador. Isso foi discutido no nosso país, sob o artigo 142 da Constituição, sob uma tal de intervenção militar e sob uma tal de poder moderador. Veja que tivemos que sair desse debate. Felizmente, a democracia foi vitoriosa deste debate. Um outro debate foi um plebiscito para elaborar uma nova Constituição. E a OAB também tomou uma posição firme naquele momento de dizer, Pedro Henrique, dizer, Rony Prost, que, na verdade, o que o Brasil precisa é reafirmar a Constituição atual, que completou esta semana 35 anos de existência, um maior período de estabilidade democrática na nossa República. Devemos, portanto, ter mais 35 anos de estabilidade, e não a promulgação de uma nova Constituição. E o terceiro, a OAB teve que se manifestar sobre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, por decisões tomadas de forma fundamentada, em que a OAB concluiu de que não existe crime de responsabilidade em relação ao exercício regular e legal das funções judicantes. Decisões judiciais fundamentadas e a independência do Poder Judiciário como guardião do Estado de Direito não pode ensejar aquilo que Rui Barbosa, que completa 100 anos do seu desaparecimento, de sua perda, esse ano, que é um dos principais fundadores da República, dizia do crime de hermenêutica. Não pode haver a punição de julgadores pela sua interpretação. Isso é fundamental. E por isso, Renata Gil, que eu sempre digo que a magistratura e a advocacia são duas asas do mesmo pássaro, de que a valorização do magistrado não é incompatível com a valorização da advocacia, muito ao contrário, são valorizações complementares. A quem interessa o magistrado sem prerrogativas, o magistrado que pode sofrer impeachment pelo crime de hermenêutica? Não interessa à sociedade, não interessa à advocacia, não interessa, portanto, à democracia, ao Estado de Direito. Vamos seguir juntos, democratas de todo mundo, univos. Muito obrigado. Então, dando seguimento ao nosso painel, gostaria de passar a palavra ao professor Stefan Ausberg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für Senhoras e senhores, obrigado pelo convite e acabei de aperceber da ilustre autoridade e das ilustres autoridades que nós temos aqui. No entanto, queria agradecer também aos tradutores que fazem aqui um trabalho excelente e que me permitem participar aqui. Ich war über die wehrhafte Demokratie. Então, nós havíamos falado sobre a democracia combativa, principalmente em relação à Alemanha, e fizemos uma viagem ao Brasil. Gostaria de saber a sua opinião mais tarde. Isso levanta a questão, o que é isso, democracia combativa, e para que nós precisamos desse conceito, porque esse conceito é omnipresente e, ao mesmo tempo, parece sem contornos. Gostaria de dar um exemplo do passado recente da Alemanha, duas coisas que têm a ver diretamente com o terror violento dos palestineses em Israel. Um é um site na internet que agora está reclamando que a Landshut é um avião que na época foi atacado por uma elite que está em algum lugar enferrujando, e o comentário conservador é esse símbolo da democracia combativa, não pode ser esquecido. Isso é democracia combativa, se nós combatemos com terrorismo. Segundo exemplo é de amanhã de manhã, quando na Alemanha vimos situações nojentas, quando pessoas com bandeiras de Palestina festejaram o que aconteceu, e o presidente de uma
facção de um partido em Berlim comentou que nós, dentro da democracia combativa, temos que ser contra esse tipo de atitude. Então, no primeiro exemplo, uma espécie de cultura de lembrança, onde o avião Landshut foi defendido como símbolo da democracia, ou será que aqui não estamos exagerando com esse termo de democracia combativa? Eu vou tentar explicar os meus pensamentos. Então, aproximação, o conceito, claro, é utilizado em contextos diferentes, de forma diferente. Nós temos aqui a utilização na linguagem do dia a dia. Nós dizemos, nós, como democratas, não podemos deixar que façam tudo conosco. Nós temos que defender a democracia e os seus símbolos, seja o que for que seja. Depois temos uma abordagem mais relacionado à teoria da linguagem, com a questão se a democracia como tal pode ser combativa ou não. E depois ainda temos a normativa constitucional dessa questão, quer dizer, a questão como a nossa Constituição, desde a perspectiva alemã, se comporta nesse contexto. Isso, claro, tem que ser colocado num contexto jurídico, isso tem que ser interpretado, sistematizado e talvez aprimorado. Perante o pano de fundo de alguns limites, eu acho que esse conceito, o pano de fundo histórico já mencionado, é importante aqui, porque por trás desse desenvolvimento, a democracia combativa, como diz Karl Löwenstein, nós temos uma discussão anterior que a democracia não é isso. Hans Kelsen diz que aquele suspeito que não critica uma democracia porque é uma forma de Estado que se abre e que permite que seja atacado. E em 1935, essa posição de Karl Löwenstein vai contra essa atitude, logicamente, o fascismo que já estava aparecendo no horizonte, com essa preocupação que está aparecendo aqui, uma internacional fascista, resumindo que democracia está em estado de guerra, e Leon Blum é citado que nessa guerra que a legalidade está de férias. Isso é a ideia da democracia combatia, Estado de Direito vai um passo para trás para proteger a democracia. Isso parece radical, e nós vamos ver, e a senhora Lyubimov já disse isso de forma muito bela, que a democracia combativa na lei fundamental é algo que, de forma preventiva, deve proteger a democracia, e que essa é uma posição que tem uma atitude mais reservada. Agora, perante esse pano de fundo, nós podemos ver alguns limites que servirão como exemplos. Por exemplo, eu não acredito que isso tenha alguma coisa a ver com democracia combativa se nós tentamos levar a democracia aos coração das pessoas, porque isso não pode ser uma tarefa da judicativo, isso é um processo político, talvez, que faz sentido, mas essa forma de programa educativo, como havia mencionado aquele exemplo da Landshut, é algo que não tem a ver com o nosso entendimento de democracia combativa. E também cuidado, qualquer forma de regulação das mídias, mesmo se isso possa ter uma influência sobre a democracia, pode ser igualado a essa etiqueta. Eu acredito que a parte que nós não podemos, esse trabalho diário com as leis fundamentais não podem ser etiquetadas como democracia combativa, mesmo se a proteção da democracia tem um papel importante nisso. Isso é uma outra coisa. E, em quarto lugar, eu não acredito que a crítica em instituições deve ser vista como democracia combativa, ou não pode ser rejeitado dentro da democracia combativa.
combativa. Faz parte da democracia combativa que nós lidamos de forma crítica com as nossas instituições. Isso também perante, por exemplo, o Tribunal Constitucional, porque isso mostra também uma autoestima dessa instituição, querendo entrar num diálogo com ela. E, por último, eu acho que também é algo que tanto na Ucrânia como em Israel está acontecendo, que não existe uma democracia combativa no conceito da Constituição, que está defendendo essa democracia. Eu acho que isso não faz sentido utilizar esse conceito nesse contexto. Quais são as consequências? Nós temos certas margens de manobra em relação à aplicação numa ordem jurídica, e aqui nós temos a necessidade de uma sensibilização. Acho que essa é a diferença entre... Temos aqui uma diferença entre a situação brasileira com a alemã. Como lidar com as entidades, as pessoas que colocam em perigo a democracia. No Brasil, um pouco diferente do que aqui na Alemanha, pelo que eu posso avaliar desde aqui. E é um perigo que aqui nós possamos ter um ativismo judicial. Eu acho que é um perigo real. Eu acho que a mídia dos Estados Unidos viram isso de forma bastante crítica, como os órgãos brasileiros lidaram com isso, mas são também um indicador que pessoas que não são da extrema-direita estão se preocupando para que aquilo que a Greenwald, então, chamou de traditional tyranny. E, por outro lado, podemos, acho que, nos acordar que num processo democrático isso pode ajudar, mas não se expressa como democracia combativa, avaliando todos os atos políticos, todos os políticos em si. E o exemplo americano, que eu gostaria de fortalecer aqui agora, é ver de se processos podem ser feitos contra Donald Trump, mas que os processos sejam feitos como meio da campanha eleitoral, isso logicamente não faz sentido. Mesma coisa quando os republicanos tentam falar mal do John Biden e da sua família. Então nós temos aqui um problema de realmente estabelecer um limite, uma fronteira entre isso e fazer o mesmo aquilo que a Constituição alemã faz. Nós temos uma decisão fundamental em favor da democracia combativa, mas nós temos somente uma interpretação parcial. A senhora Wolf disse os exemplos, mencionou os exemplos, mas esses são exemplos ao qual nós podemos limitar isso. Então, proibir associações, proibir partidos políticos, isso está monopolizado nas mãos do Tribunal de Constituição, que tem um papel primordial nessa luta. E no passado alemão, isso foi aplicado de forma bem cautelosa. Então, 4 vezes nunca teve sucesso nesses processos de proibição de partidos políticos. Então, também no início, contra partidos neonazistas. E, por último, realmente isso levou a grandes problemas. Por que isso é assim? Ora, porque, afinal, você tirar do páreo um dos competidores políticos é extremamente difícil. Porque, afinal, você lida com o adversário político e a essência da competição política é eliminá-lo, superá-lo. Agora, fazer isso via judiciário, ora, a princípio, uma perversão do processo democrático, já que o processo democrático só pode ser legitimado quando é dos males o menor, ou seja, quando o partido que fere o espírito da Constituição coloca em risco a Constituição. O Tribunal Constitucional Federal teve
decisões bem formais, ou seja, não avaliou os conteúdos, não avaliou o teor. Ora, é possível você proibir partidos anticonstitucionais desde que esses partidos sejam agressivos e tenham potencialidades. Aquela inimizade, aquela hostilidade, ela no fundo é uma inimizade militar. Então, muito difícil você tirar um adversário político do páreo, e muito bem que assim seja, já que não é tarefa do judiciário, pelo menos em primeiro lugar. Ora, se conjugamos isso com a situação em que nós somos defensores de uma democracia combativa, onde, como é que vou dizer, ora, nós temos vários grupos radicalizados bem, digamos, controlados, etc. Às vezes, não diríamos, nem teríamos como descobrir quem é o representante máximo desses grupos radicais, já que se trata de algo difuso. A democracia combativa, tal qual definida e consagrada na lei constitucional, até entra, digamos, uma tensão interessante com o que acontece na esfera europeia. A União Europeia não reconhece os processos de proibição de partidos, só conhece o processo de financiamento público dos partidos. O financiamento público exige identificação com os valores da União Europeia, ou seja, é um dispositivo material. Se um partido fere os preceitos e, digamos, as normas europeias, ele pode ser excluído do financiamento público. É difícil se definir se apelamos a valores materiais, por exemplo. É difícil saber quem não receberá, mas de qualquer forma vejamos o que nos aguarda. A democracia, é bom lembrar disso, é algo, não é algo perpétuo, porque estamos uma vez que depois é algo perene. Muito pelo contrário, a luta pela democracia é a essência da própria democracia. E essa luta pela democracia deve ser uma luta política e não, e só em último caso, em última hipótese, uma luta jurídica. Por isso, nosso instrumento de proibir partidos e de retirar direitos fundamentais, no fundo, não é aplicado. E isso nos mostra e vem provar que a democracia ela é decidida na esfera política e não na esfera judiciária, do judiciário. E, quiçá, muitos debatem agora a situação da alternativa für Deutschland, a AfD, desse partido que a professora acaba de citar, que consegue angariar até 1/3 dos votos em determinados. Há uma vacina ex eventu, ou seja, era um partidinho ligado ao conservadorismo da democracia cristã que depois radicalizou-se. Radicalizou-se e foi radicalizado por termos expelido ela do páreo político, porque eles, de uma ou outra forma, os partidos democráticos criaram e contribuíram para a radicalização desse partido. Isso não quer dizer que a gente tenha que concordar com o radicalismo de extrema-direita desse partido, mas no futuro é importante ter em mente o que fazemos com o partido à margem ou na margem do espectro político tradicional. Talvez esse negócio essa forma de estigmatizar não foi uma medida mais certa. Agora, a democracia combativa, com uma judicialização preventiva, eu acho que não sei se esse tiro não sairia pela culatra, já que neutralizaria a luta política e a competição entre partidos, que a princípio é uma das essências da democracia partidária. Muito obrigado por sua atenção. Muito bem, já
nos encaminhando para o final, até pelo adiantado da hora. Eu queria apenas registrar a presença do nosso ministro Reinaldo Fonseca, do STJ, um verdadeiro amigo da advocacia e amigo da OAB. Queria também registrar a presença do diretor da NTT, Guilherme Sampaio, querido amigo. Nosso Sidney Gonzalez, que também coordena os trabalhos do exame de ordem através da FGV Projetos. Nosso presidente da OAB Rondônia, corretamente Rondônia, Márcio Nogueira. Meu querido amigo de muitos anos e grande tributarista brasileiro, Tássio Lacerda Gama. Queria cumprimentar também o desembargador Newton Ramos, do TRF da Primeira Região, e a minha amiga Camila, advogada competente. Queria também cumprimentar a conselheira federal e diretora nacional da SESC Senat, Nicole Goulart, o diretor da Anatel, Alexandre Freire, e o meu amigo também, de quase 20 anos, com quem ingressei em 2007, meu primeiro mandato, primeiro dos 6 mandatos, junto com Pedro Henrique Reinaldo Alves, que foi conselheiro federal conosco, e depois foi a presidente da OAB de Pernambuco. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, aqui em nome do presidente Beto Simonetti, do nosso grande idealizador desse evento, Rony Prost Duarte, e agradecer também, por fim, a competência e o cuidado do Marcelo, que tem feito um trabalho não apenas competente, mas carinhoso e atencioso com todos nós. Então, sem mais para o momento, queria agradecer a presença de todos e declarar encerrado o painel.